32, do verso 2 adiante, fala que devemos guardar aquilo que temos. Devemos proteger. Devemos cuidar daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Para que o inimigo não venha roubar. Para que o inimigo não venha tirar. Para que o inimigo não venha te deixar sem ânimo. Para que o inimigo não venha tirar a tua força. E você não venha desistir daquilo que você conquistou. E você não venha perder aquilo que Deus te deu. Diga, aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me deu é meu. Diga, inimigo, você não pode tomar aquilo que o Senhor me entregou nas minhas mãos. Deus entregou nas tuas mãos, meu irmão. Deus entregou nas tuas mãos. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, ninguém pode tomar. Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Porque Deus te deu. A única pessoa que pode permitir que isso aconteça é você mesmo. É você mesmo que pode permitir que o inimigo roube aquilo que você tem. Porque existe uma coisa chamada eu decido. Se eu quero ainda continuar sendo fiel, eu decido que eu ainda quero cuidar daquilo que Deus me entregou. Interessante que o inimigo, ele vai se levantar para deixar você com medo. Ele vai se levantar para que você pare. Ele vai se levantar para que você desista. Ele vai se levantar para que você não continue no objetivo daquilo e do qual Deus te entregou. O inimigo sabe, se você continuar crendo, o inimigo sabe, se você continuar observando e praticando aquilo que Deus diz, a palavra de Deus vai te proteger. O próprio Deus vai te proteger. Em 2 Crônicas 32, no versículo 2, vendo, pois, Ezequias, que Senequeribe vinha, que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e com seus homens valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Interessante que depois que Deus realizou sinais, realizou proezas, abençoou o reinado desse rei, do rei Ezequias, deu a rei Ezequias vitórias, prosperou o caminho do rei Ezequias, porque o rei Ezequias chegou diante do povo de Jerusalém e disse, olha, não vamos mais nos dobrar, não vamos mais nos prostrar, não vamos mais permitir que os deuses pagãos reinem em nossos meios, em nosso meio. Sabe o que o rei Ezequias fez? Limpou a casa do Senhor. O rei Ezequias tirou o altar dos deuses pagãos da casa do povo de Israel. E a palavra fala que Deus se alegrou com aquela atitude do rei Ezequias. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que o rei Ezequias, sendo abençoado pelo Senhor, o diabo começou a se levantar contra, dizendo, olha, vamos se levantar contra o rei Ezequias. Interessante que quando o rei Ezequias, ele ouviu falar daquilo que iria se levantar contra o seu reinado, ele chamou os príncipes, ele chamou a autoridade do povo de Deus e disse, olha, vamos nos reunir e não vamos permitir, não vamos deixar que o inimigo roube aquilo que Deus entregou em nossas mãos. E sabe o que aconteceu? Ele disse, vamos tampar as fontes. Fonte, meu irmão, significa vidas. Significa lugar onde você está abastecido. Significa que é um lugar onde você é suprido. Significa que é um lugar onde Deus traz para você aquilo que alivia a sua sede. Significa que é um lugar que você está sempre sendo suprido pelo Senhor. Então a primeira atitude do rei Ezequias foi, vamos tampar as fontes. O que significa tampar as fontes?
Síria queria roubar a fonte. Porque ele sabia que a fonte é um lugar de suprimento. E sabe que o inimigo, ele quer tirar o teu suprimento. Sabe que ele quer tirar aquilo que você é suprido. Porque ele sabe que o suprimento que Deus tem para a sua vida, ele tem te deixado cada dia mais cheio dele. Então o diabo não quer que você seja cheio do Senhor. Ele não quer que você tenha a vitória de Deus na sua vida. Ele quer que você pare. Ele quer que você desista. Ele quer que você não continue no objetivo a qual Deus tem designado para a sua vida. Interessante que no versículo... Aí, ó, e a palavra fala: e resolveu, de acordo com seus príncipes e com seus homens valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram. No versículo 4, assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia: porque viria os reis da Síria e acharia tantas águas. Então o rei Ezequias disse: olha, vamos tampar, não vamos permitir, vamos levantar uma parede para que ele não venha e não roube a nossa fonte, para que a gente esteja suprido, para que a gente continue do mesmo jeito que o Senhor nos abençoou. Sabe o que significa, meu irmão? Significa que o diabo, ele quer destruir o teu casamento. Significa que o diabo, ele quer destruir a tua família. Significa que o diabo, ele quer destruir o teu emprego. É teu suprimento ou não é? Então o dever da gente é o quê? Tampar, fechar, não dar motivo ou ocasiões para que o inimigo venha roubar aquilo que Deus te entregou. O rei da Síria, ele queria tomar as fontes. Ele queria destruir. E muitas vezes isso não é o contrário aos dias de hoje. Quantas pessoas têm inveja porque você é bem sucedida, por causa do seu trabalho, e queria estar no seu lugar. E arruma meios, e arruma motivos para te ver abaixo dela, abaixo deles. Sim ou não? Então, o que é que eu devo fazer? Fechar as fontes. Significa fechar as brechas. Não permitir que ela venha ter razão para tomar aquilo que Deus me deu. Glória a Deus. Porque aquilo que Deus me deu é meu. Porque Deus me deu. Interessante que ele diz: e ele se reuniu com os príncipes. Ele se reuniu com o povo. E o povo tamparam as fontes. O povo disse: na minha fonte você não bebe, inimigo. Significa que aquilo que Deus me deu, você não vai tocar. Glória a Deus. Meu irmão, Deus não pode tocar nas bênçãos. O diabo não pode tocar nas bênçãos que Deus te deu. Mas ele só pode tocar se você entregar a ele. Verdade. Eu me lembro, querido, no versículo de Gênesis, logo no princípio, em Gênesis 3, quando fala sobre a queda do homem, ele fala que Eva foi seduzida pela serpente. E Eva permitiu que a serpente enganasse. E ela permitiu que a sua fonte estivesse o quê? Aberta. E a fonte aberta, ele o quê? Bebeu. Significa que ele possuiu, que ele dominou, que ele controlou. E quando ele encontrou aquele suprimento, sabe o que ele fez? Trouxe a morte para Eva. Trouxe a morte para Adão. O inimigo quer que você perca as suas forças, perca a sua fonte. O inimigo quer que você perca a vida. O inimigo quer que você perca aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus entregou nas suas mãos. E ele sabe que a fé que vence o mundo é a fé do Senhor Jesus. É isso que vence o maligno. É a nossa fé, é a nossa persistência, é a nossa certeza que Deus está no controle de nossas vidas. Então Eva permitiu, e o inimigo seduziu, e Eva comeu do fruto. E sabe o que aconteceu? Eva
deixou e foi levada pelo inimigo. E o inimigo seduziu Adão. E Adão também caiu. Aí veio o pecado pela humanidade. Sabe por quê? Adão não teve compromisso de fechar a fonte. Adão não teve compromisso de guardar a fonte. Eu quero te dizer, meu irmão, guarda a tua fonte. Protege a tua fonte. Protege aquilo que Deus te deu. Porque aquilo que Deus te entregou é para você. Protege o lugar de água. Porque água simboliza a vida. Simboliza lugar cheio de Deus. E Deus está suprindo você, onde você está. E ele fala no versículo 5. E ele cobrou o ânimo. Significa o quê? Que as pessoas estavam o quê? Com o ânimo baixo. Estavam sem motivação. Ele restaurou o ânimo daquele povo. Porque o povo sabia que o reinado da Síria era forte. Eu quero te dizer, mais forte que seja o teu inimigo, mas ele não pode, porque o Senhor Jesus conquistou na cruz a tua vitória. Amém, Jesus. Mais forte que ele seja, mas ele é submisso à autoridade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele chegou, começou a animar o povo. Aí a palavra fala, e ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro que, quebrado, sobre ele ergueu as torres. E levantou também outro muro por fora e fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Significa que ele não só cobrou ânimos das pessoas, ele não só estimulou, mas ele o quê? Restaurou os muros que precisavam ser restaurados. Significa, se tem algo na tua vida que precisa ser restaurado, restaura. Aleluia. Significa, se tiver algum pecado, meu irmão, pede perdão. Se tiver algo que te deixa para baixo, sem esperança, hoje é dia que você pode dizer, Senhor, eu quero me renovar, eu quero ser restaurado, eu quero continuar tomando da água, e eu não quero que ninguém tome a água que o Senhor me deu, porque a água é minha. Glória. Porque as bênçãos são minhas. Porque o Senhor já delegou as minhas bênçãos e ninguém pode tirar das minhas mãos. Aleluia. Meu irmão, quando você compreende isso, aí ele chegou e fortificou e restaurou, levantou outros muros. Quando ele levantou outros muros, ele fez o quê? Trouxe ânimo para as pessoas. E as pessoas tiveram o quê? As pessoas tiveram coragem. As pessoas tiveram ousadia. As pessoas construíram armas. As pessoas construíram aquilo que Deus entregou nas mãos deles. E saiba que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Quando Deus restaurou, meu irmão, quando Deus fortaleceu, quando Deus preparou o caminho, eles disseram, vamos preparar valentes. Vamos preparar pessoas ousadas, pessoas que não se prostram diante do inimigo. Vamos preparar pessoas que são guerreiros, pessoas que vão diante, pessoas que não vão se dobrar quando o inimigo se levanta contra. Amém. A palavra fala que o inimigo, se vier por um caminho contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Glória a Deus. Por 7 caminhos ele vai ter que fugir, meu irmão. Mas quando não entendemos a fidelidade de um Deus que é perfeito, de um Deus que é poderoso, de um Deus que opera, tememos, nos preocupamos, nos deixamos ser levados pelas consequências e pelas consequências. E achamos o quê? Eu vou perder. Eu vou ser destruído. Você não vai ser destruído se você se animar. Você não vai ser destruído se você tampar as brechas. Você não vai ser destruído se você guardar sua fonte. Você não vai ser destruído porque Deus é poderoso para te fortalecer nessa noite. Amém, Jesus. Você não vai ser destruído, meu irmão. Glória a Deus. Aí a palavra fala que ele fez o quê? Armas, escudos, espada em abundância. Significa que ele não desistiu. Ele continuou e disse com abundância. Significa que eles não pararam. Que
eles não desistiram, que eles continuaram no objetivo. Pois os oficiais da guerra sobre o povo reuniu-os na praça da porta da cidade e lhe falou ao coração dizendo: sede fortes e corajosos, não tema, nem vos se assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco, maior do que os que estão com ele. Maior do que estão com ele. Porque o que está conosco é fiel, é poderoso, é santo. Aí ele diz, com ele está o quê? O braço de carne. Mas conosco está o quê? O Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequiel, o rei de Judá. Glória a Deus. Significa o quê? Significa que ele chegou, o soldado, o chefe dos soldados disseram, olha, não desista. O exército está pronto, o exército está preparado, a luta pode ser grande, mas com ele está o braço de carne. Com ele está apenas o símbolo, com ele está apenas a arrogância, com ele está apenas aquilo que eles pensam que vão vir, que vão destruir, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso que vai nos livrar de toda a cilada do inimigo e vai nos preparar nessa peleja, e nessa peleja vamos vencer a guerra. Amém, Jesus. Glória a Deus. No Salmo 34 também fala isso. Ele diz, levantai, ó portas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso da batalha. Este é o Rei da Glória. Glória a Deus. Salmo 34, versículo 10 fala sobre isso. Diz que ele é o Rei da Glória. Diz que ele é o Deus que protege nas batalhas. Diz que ele é o Deus que protege nas guerras. Sabe por que Deus protege nas guerras? Porque ele é fiel e poderoso. No versículo 9, depois disso, enquanto Senaqueribe, o rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava a Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, o rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, o rei da Síria, e quem confiai-vos, para vos deixares sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incitai, Ezequias, para morreres? A fome e sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá, Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre eles queimarei incenso. Não sabeis vós que eu e os meus pais fizeram todos os povos da terra? Acaso pudera, qualquer maneira, os deuses das nações daquela terra livrar os seus pais das minhas mãos? A qual é todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que podem livrar o seu poder das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos. Aí o rei fala, agora pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite, assim nem lhe deis crédito, porque nenhum dos Deus das nações algumas, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos do meu país, quando menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Vê a afronta do inimigo. O rei Ezequias manda para ele e diz, olha, não vai lá não, porque o meu Deus vai me proteger. Não vai lá não, porque a gente está pronto para guerrear. Ele disse, olha, não é esse aí, o rei Ezequias, que disse que ninguém poderia se dobrar diante de outro Deus, e quebrou os altares dos deuses pagãos, e chegou e fez somente um altar para o Deus Todo-Poderoso? Por acaso poderá livrar os deuses, ou o Deus do rei Ezequias, das minhas mãos? Ele afronta a Ezequias e afronta a Deus, dizendo que nem Deus poderia livrar ele, livrar o povo de Israel, livrar aquele povo
da mão do inimigo. Diga o inimigo. O inimigo. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Diga a arrogância Arrogância do inimigo do inimigo. não pode Não pode me destruir. destruir. Você vai deixar ser destruído pela arrogância do inimigo? Você vai deixar ser destruído pelas mentiras, das ciladas do inimigo? Aí a palavra fala. Versículo 17. Senaqueribe escreveu também cartas para o quê? Blasfemar do Senhor Deus de Israel. E para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Vê que arrogância. Vê que mentira de Satanás. Vê que mentira. E muitas vezes nos deixamos ser levados pelas mentiras do inimigo. Você não vai continuar nesse trabalho. Você não vai continuar nessa posição. Você não vai continuar. Mas eu quero te dizer, você vai continuar sim. Se você fechar as brechas, você vai continuar sim. Porque ele não pode. Quem te colocou lá foi Deus. Amém, Jesus. A fonte é tua, meu irmão. A fonte é tua. O lugar que Deus preparou é teu. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quem pode abrir e ler para mim, por favor? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Depois a gente volta de novo. E eu quero que outra pessoa abra Apocalipse 3, 11. E leia também. Aleluia. Quem achou? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem os tem aprendido. Sabendo de quem os tem aprendido. Significa o quê? Que os inimigos, que as pessoas que são mentirosas, que as pessoas que enganam, vai querer te parar. Mas Deus disse o quê? Usando Paulo, disse para ele: continua. Não para por causa das pessoas que se levantam contra ti. Não para pelas pessoas que se levantam contra a tua vida. Não para, porque a fonte é tua. Não para porque a terra é tua. Não para porque o inimigo não pode roubar aquilo que Deus te deu. Não para, continua. Seja forte, seja corajoso, meu irmão. E Apocalipse 3, 11. Veja o que a palavra diz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja só, Jesus falou: eis que vem sem demora. Guarda o que tu tens. Protege o que tu tens. Guarda. Fecha as brechas. Coloca proteção. Vive uma vida consagrada. Vive uma vida de oração. Se protege. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo diga que você não vai conseguir. Guarda o que tu tens. Protege. Sabe por quê, meu irmão? Deus quer que a gente guarde o que a gente tem. Porque a proteção é de Deus. Mas a gente precisa entender aquilo que diz na palavra, no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 na tua direita, mas tu não serás atingido. Mas eu só posso entender isso se eu continuar tampando as brechas e não deixar que a minha fonte esteja aberta para os inimigos destruir a minha fonte. A minha fonte tem que estar fechada para o inimigo. A minha fonte não pode ser suprimentos de inimigo. Tem que ser suprimentos
para pessoas que Deus vai trazer neste lugar. Amém, Jesus. Diga a fonte. Fonte. Quem quer beber da água da fonte? Amém. Quem quer beber na água da fonte que você está bebendo? Amém, Jesus. Você quer continuar bebendo? Glória a Deus. Da fonte do seu trabalho? Continuar crescendo lá? E o inimigo dizer, eu quero tirar ela, eu quero tirar ele, mas não posso tirar, porque a fonte, meu irmão, é muito funda.